Shalom, meus irmãos. Voltamos com a leitura da mensagem da série Israel e a Igreja. Nós paramos no último vídeo, na mensagem Israel no Egito, primeira parte aqui, no parágrafo 23. E nós vamos continuar a leitura para os irmãos a partir do parágrafo 23. Essa mensagem, irmãos, caso você não tenha conseguido adquirir ela, através da voz de Deus, a gente está fazendo a leitura aqui para os irmãos. A gente sabe que é difícil os irmãos conseguirem todas as mensagens, Você consegue através do site aqui, Crentes da Bíblia, E muitas vezes, às vezes, não tem mais esta mensagem disponível, tá? Então a gente faz a leitura das mensagens do irmão William Marion Branham para que os irmãos possam ter conhecimento. Eu volto a repetir, como eu disse no primeiro vídeo, não estou pregando, não se trata de pregação da palavra, trata-se da leitura da mensagem. Somente algum comentário ou outro da minha parte, em cima de algum versículo, algum parágrafo aqui, que talvez a leitura fique confusa e atrapalhe o entendimento dos irmãos, aí eu explico mais ou menos o sentido daquilo que o irmão Branham quis dizer ali naquele parágrafo. Porque tem alguns momentos que há alguns cortes na gravação, e ali eles editam, falam, houve um espaço em branco na fita, houve não terminou uma frase, às vezes sai ali no áudio, e a gente explica para os irmãos conforme vai fazendo a leitura, ok? Então vamos começar a partir do parágrafo 23, que nós paramos no último vídeo, que diz assim: agora apenas olhe para esse espírito, como ele surgiu lá atrás em Caim, e como ele veio através de Cã, através de Nimrod até a Babilônia. Da Babilônia veio aos dias da vinda de Jesus. E mestres e estudantes da Bíblia, e eles falharam em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Vê? E ali estavam eles. Olha quem são esses homens. Estudiosos polidos, homens santos, justos, conhecedores da palavra, cada letra dela, e onde ela estava e como ela foi escrita. Sabiam de cor e salteado cada pergaminho e tudo mais. Tinham que nascer numa certa linhagem de homens ou de um sacerdócio para chegar, ou uma certa tribo para chegar a ser um sacerdote. Você sabe que tinha que ser da tribo de Levi ali, para que pudesse chegar, ao sacerdócio. Então você tinha que nascer numa certa condição em Israel, uma certa tribo, uma certa linhagem, para desempenhar o sacerdócio, porque não bastava ser só da tribo, tinha que ser de uma certa linhagem. Cada linhagem da tribo tinha uma condição para alcançar esse sacerdócio, para estudar a Bíblia, para ser um pregador, para ser um sacerdote ali, oferecer sacrifício e tudo mais, ensinar o povo. Mas note o que aconteceu. Estudiosos polidos, os estudantes de seminário hoje seriam zero à esquerda perto deles. Seria a comparação. Hoje nós, estudiosos da Bíblia, seríamos zero à esquerda perto daqueles homens que viviam daquilo, Então vejam. E contudo, falharam em reconhecer Jesus. E quando Jesus veio, eles eram homens santos. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Disse: errais não conhecendo o poder de Deus nem as Escrituras. Vocês conseguiriam imaginar o Senhor Jesus Cristo chamando um estudante da Bíblia, estudioso, justo, santo, de demônio? Mas ele o fez. Agora, se vocês voltarem, verão de onde veio isto. Então você vê, irmãos, você já pensou se Jesus voltasse hoje e chamasse um dos nossos pastores renomados aí da TV, da internet, de raça de víbora, ou tem por pai o diabo? Esses homens rejeitariam Jesus Cristo tranquilamente, porque eles se consideram porta-vozes de Deus na terra e jamais aceitariam a correção de Jesus Cristo. E aqueles sacerdotes da época, o irmão Morano está dizendo aqui, eram os homens que ofereciam sacrifício, eram os homens que entravam além do véu, lá no Santíssimo, não era nem no Santo ali, era no Santíssimo, para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E Jesus falou: vocês não conhecem as Escrituras. Se conhecessem as Escrituras, testificariam de mim, aceitariam o meu testemunho. Então você vê, é isso que o irmão Bruno está falando aqui. Então nós vamos seguir agora a leitura a partir do parágrafo 24. Veja. E observem, isso está se movendo ainda hoje, com uma terrível força ao redor. Convém a você, meu irmão, minha irmã, considerar o que você está ouvindo e jamais subestime o poder de Satanás para enganar. Vê? Jamais o subestime. Ele é tão sutil quanto possa ser.
E o espírito do anticristo não é, por exemplo, o comunismo. Não. O espírito do anticristo é tão semelhante da coisa real, a ponto que enganaria até o eleito, se possível fora. Jesus disse assim em Mateus 24, é um espírito religioso. Veja, Caim e Abel eram irmãos. O corvo e a pomba estavam no mesmo poleiro. Esaú e Jacó eram irmãos. Judas e Jesus estavam na mesma igreja. Um era pregador e o outro o tesoureiro. Os vê ali? Sempre é enganoso. A mentira que Caim, o que Satanás contou a Eva, que continha 99% da verdade. 99% da verdade. E a mentira que você pode contar. Como eu tenho ouvido homens pularem parte das escrituras apenas para evitar apenas porque fere a teologia deles, vê? Mas se esta parte está correta, esta parte é correta. Vamos colocá-las juntas e façamos-las encaixar através de toda a Bíblia. Agora, no princípio, quando Deus... Então ele termina o parágrafo 24. Você vê que aqui é muita coisa, né, falada nesse versículo, irmãos. Eu vou ressaltar alguns detalhes aqui. Ele cita alguns espíritos ou alguns elementos ali da Bíblia que são gêmeos, vamos dizer assim, uma forma de dizer, mas que estão opostamente se encontrando ali na Bíblia. Você vê Abel e Caim. Eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma doutrina e tinham espíritos diversos, né? Abel tendia para um lado e Caim tendia para o outro. Você vê. Ele fala do corvo e a pomba, dois animais, né, dentro da mesma arca, com naturezas diferentes. Então tiveram um comportamento diferente. Ele fala Jesus e Judas, dentro de uma mesma igreja. Você vê que ele não coloca nem Jesus ali na condição de Deus e tal. Ele está falando como condição da igreja ali, como membros da igreja. Jesus era membro da própria igreja, é óbvio, né? Assim por dizer, numa alegoria falando. E Jesus tinha uma função, Judas tinha outra. Mas estavam dentro de um mesmo grupo. E o comportamento era diferente. Você vê? Outro detalhe aqui, quando ele fala no começo. O espírito do anticristo não é o comunismo. Irmão, o irmão Branham, ele pregou de 50 até 60. Estava no auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética dividiam o mundo, né, como um bloco político, econômico, militar e assim por diante. Não vou entrar aqui em detalhes porque não interessa aos irmãos. Mas havia naquele tempo uma grande facilidade dos pastores, dos pregadores americanos pregarem contra a União Soviética. Assim como lá na União Soviética, tudo que era ensinado para aquele povo daquela época era que os Estados Unidos eram o inimigo. Então era uma forma de se convencer o povo a que você tem um inimigo lá do outro lado. Então muitos pregadores, influenciados pelo espírito daquela época, foram contaminados pelo discurso de que o comunismo era o anticristo, porque vinha da União Soviética e, portanto, eram do diabo. Mombrana diz o seguinte, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o espírito seria semelhante para enganar até o eleito, se possível fosse. Veja, você nota que os religiosos não são enganados por política, por tendências da moda, por tendência, por filmes, por cinema, por música e assim por diante, por todas as manifestações da raça humana. Mas o ser humano é enganado principalmente pela religião, pela palavra de Deus pervertida. O diabo não se mete com música, com cinema, com filme, com violência, isso aí já é dele, vamos dizer assim, numa certa linguagem. Mas a religião é de Deus, então o diabo precisa enganar a religião. Por isso que ele fala, que Jesus Cristo mesmo disse, o irmão cita o que Jesus disse, no tempo do fim o espírito seria tão semelhante que enganaria até o eleito, se possível fosse. Você vê no Brasil hoje é uma moda, né? Voltarem novamente as igrejas agora a pregar contra o comunismo e tal. Está voltando lá naquele espírito da origem. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou pregar. Vamos continuar a leitura. Parágrafo 25. Nós não teremos tempo para isto, para voltar ali, mas vamos começar daqui no princípio da igreja. E isto foi quando Deus... agora, a palavra igreja significa chamado para fora. O povo chamado para fora. E eu creio que em toda a denominação debaixo do céu, há em todas elas algumas pessoas, e eu creio que se Jesus vier, haverá um grupo chamado para fora. E eu creio que estamos muito distantes da vinda do Senhor. Aquilo que entendemos por igreja, nossa condição, não é a condição para a vinda do Senhor. Não podemos ter fé para a cura divina, muito menos para sermos raptados. Algo tem de acontecer. Você vê, naquele tempo ele já dizia isso, né? Não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo, a vinda do Senhor ainda está longe. Por quê? Por causa da condição da igreja. A condição da igreja é que importa aqui, não do mundo lá fora, você vê?
Até complementando aquilo que foi dito no primeiro vídeo. No mundo lá fora não importa muito, nós estamos falando de igreja aqui. Estamos falando do povo daqui de dentro já. Tá? Então ele segue. Ora, se alguém fala do rapto, eles dizem: do que você está falando? Algumas pessoas, membros da igreja, falam sobre cura divina e ele diz: eu não creio em tal coisa. Eles não conseguem ver. Dizem: bem, eu creio que eles os hipnotizaram. Bem, como pode essa pessoa alguma vez ir no rapto? Como poderia ele ressuscitar dos mortos quando não há nada de onde ressuscitar? Não há nada ali para ressuscitá-lo. Está falando do interior daquela pessoa. A pessoa não tem fé suficiente para nada, irmão. Ele não crê em cura, ele não crê na Bíblia, ele não crê em nada. Como é que ele vai ter o poder do rapto? Você entende? É isso que o irmão Branco está querendo dizer aqui. Né? E pessoas, ele está falando de pessoas de dentro da igreja. O incrédulo lá fora não tem mesmo. É o crente que deveria ter. Isso é apenas um faz de conta. Mentalismo psíquico. Quando você diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso está tudo bem. Mas, irmão, se isto não vem do seu coração, é somente mental. Isso não pode vir do coração até que o Espírito Santo testifique disso. Jesus disse que nenhum homem, ou melhor, a Bíblia diz, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Está em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, né? A epístola universal do apóstolo João à igreja. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E você não pode dizer isso de si mesmo. Vê? O Espírito Santo tem que falar isso dentro de você. Veja quando Jesus, então parágrafo 28, quando Pedro confessou-o, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso correto? Assim você vê onde nós estamos. Agora, ao cerne. Agora é que vamos começar. No princípio, Deus chamou seu povo para fora. Estou falando muito alto, irmão Cox? Ou nem tão alto? Ele está falando do microfone ali em relação ao povo que está ouvindo ali dentro da igreja, né? Um pouquinho alto, sinto muito por eu. Essas coisas deixam a voz terrível. Eu estou acostumado a grandes estádios, auditórios, o ar livre, outros, e eu penso que estou gritando um pouco alto. Eu não tenho intenção de gritar com vocês. Então você vê que ele estava falando ali do ajuste, né? Que ele estava no salão fechado, o microfone estava dando eco ali, né? E ele está acostumado a pregar no ar livre, né? Estádio maior, então ele podia falar um pouco mais alto. Então ele ajusta o microfone ali. Então ele começa a leitura do parágrafo que ele vai ler da Bíblia, no parágrafo 30. Agora em Gênesis capítulo 12, começamos por primeiro esta noite. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, vindo da Babilônia, com seu pai, indo a Sinar, para Sinar, ao vale, né, ao vale de Sinar, para onde foram as almas de muitos depois da destruição da Babilônia, ou da confusão que aconteceu. O pai de Abraão, os pais trouxeram Abraão e seus entes queridos a Sinar. E em toda aquela terra, entre todo aquele povo, Deus encontrou favor com ou melhor, um homem encontrou favor com Deus. Ele está falando de Abraão. Você vê que depois ali da narrativa de Gênesis, quando teve aquela confusão ali na Babilônia, das línguas e tal, o povo se espalhou, porque o povo se tornou várias línguas, não tinha como se entender. Isso é narrativa bíblica, né? Da Torre de Babel, digamos. E aí o povo se espalhou, e o povo do Abraão, que é os pais dele, os avós, vieram para a terra de Sinar, o Vale de Sinar. E ali nesse Vale de Sinar, então Deus entra em contato com Abraão e falou: Abraão, sai daí do seu povo, que eu vou te mostrar uma terra para onde você vai, e ali eu vou fazer de você uma grande nação, e as nações da terra serão benditas em ti ou na tua semente, por assim dizer. Então é isso que o irmão Bruno está explicando aqui. Parágrafo 32. Agora, eu quero que vocês notem, este é o princípio do cristianismo, da igreja. E eu quero que vocês notem, não era porque Abraão era um bom homem, era porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus, foi Deus escolhendo Abraão. Vê? Podem ver isto? E agora veja, como foi lá, também é hoje. Não é você escolhendo a Deus, é Deus te escolhendo. Agora, isto pode ser muito forte, e eu quero que vocês notem, imediatamente depois da escolha, da eleição,
vem a separação de tudo o mais. Assim que ele chama, ele elege. Chama. Então, quando ele chama, ele te separa de tudo que está engatado em você. Isso prova que não é uma denominação, não são 2 ou 3 pessoas juntas. Ele separa de cada indivíduo. É uma relação individual com cada pessoa. Não é porque minha mãe ali é salva que eu sou salvo. É porque Deus me escolheu em Cristo. Eu quero que vocês vejam isso. Não é você escolhendo a si mesmo, não é sua escolha, ou quanto você orou, ou quanto você virou uma nova página. Você não teve nada a ver com isso. Deus, ó que coisa. Quando você chegar a ver o que é a verdade, você diz, você quer dizer que eu não vim ao Senhor? Não, não veio, diz o irmão Branham. Não, você não tinha como, de maneira alguma, de vir ao Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua estrutura era contra Deus. Deus te chamou. Sempre tem sido desta maneira. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que as pessoas vão falar assim, mas a Bíblia diz, buscai ao Senhor, né, nos dias da sua mocidade, né? Ninguém vem a mim sem que o Pai o traga, Jesus também fala. Então você não pode falar uma coisa sem levar em consideração outra. A pessoa só vem a Jesus quando já há um chamado do alto, uma vocação, digamos assim. Algo em você te chama para aquilo. Há uma pregação, a atração sob a montanha, né? Havia algo naquela montanha que atraiu Moisés para ela, né? E havia algo em Moisés que o atraía a sua atenção para aquela montanha. Assim é nós somos atraídos para Jesus através de um chamado enviado pelo próprio Deus. Então esse chamado que impulsiona você em direção a Jesus Cristo, é isso que ele está dizendo. Quando ele está dizendo ali individual, irmãos, não está dizendo para você sair da igreja, para você ficar sozinho, não é isso. Tem muitas pessoas hoje dizendo assim que você tem que sair da igreja e caminhar sozinho, não. Não é isso que ele está dizendo, ele está querendo dizer em condição de salvação. Tá? Salvação individual. Deus não vai salvar todo mundo por um bloco, por andarem juntos. Tanto que ele diz assim, não é porque a minha mãe foi salva que eu serei salvo pela salvação dela. Não, você tem que alcançar a sua. Mas não significa que você vai sair da igreja ou andar sozinho. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas não vou entrar em detalhes, vamos seguir. Parágrafo 35. No jardim do Éden, quando o homem pecou, primeiramente, veja a natureza do pecador. Ele escondeu-se. Mas deveria ter sido Adão chamando a Deus. Mas era Adão se escondendo e Deus chamando Adão. Vem isso? Essa é a natureza de um pecador, esconder-se, fugir, colocar-se atrás de algo, né? Mas Deus chamando, que coisa, é a graça, sublime graça, Deus chamando. E agora note, você diz, aquilo foi Adão e Eva. Sempre tem sido o mesmo por toda a Bíblia. Jesus disse, nenhum homem vem a mim, a não ser que o Pai o traga primeiro. Você viu o que eu acabei de comentar, né, irmão? Não precisa nem eu ter comentado, o irmão Bruno já dizia aqui. Mas como nós estamos lendo juntos, né? Então vê, correto? Agora, esta é a palavra. Essa é a maneira que queremos, a palavra. Onde você sabe onde está posicionado. Ninguém vem a mim, a não ser que o Pai o traga primeiro. Quantos aqui nesta noite são cristãos? Que sabem que são cristãos? Que há algo em você que te diz que você é um cristão? Está correto. Vê? Ora, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês apenas deveriam crer nisto. Que coisa, é fácil. Tomem a palavra de Deus para isto. Agora, antes de você se tornar um cristão, Deus te chama. Não é você chamando a Deus. Deus te chama. Agora, ele chamou a Abraão, e ele é o pai de todos nós, na fé. O Abraão, né? Pai da fé, que a Bíblia chama de pai da fé. Notem agora, ele disse, Abraão, agora é eleição, note. Eu quero enfatizar fortemente esta eleição, porque isso é a verdade. Agora, você não se torna um cristão apenas por coincidência, porque você se tornou um cristão antes que você viesse a este mundo. Antes que você nascesse, Deus te ordenou para ser um cristão. Do jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo. Você diz, isso é correto, irmão? Esta é a verdade. Deus antes que você soubesse de coisa alguma. Houve um tempo quando você sabia, agora sua mente está escurecida para aquilo. Houve somente um homem na terra que sabia o que ele havia sido antes, e esse foi Jesus. Ele disse, glorifica-me, Pai, com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Ele era Deus encarnado. Ele podia regressar ali no passado e saber o que havia acontecido. Mas as nossas mentes estão escurecidas para as coisas ali. Mas somos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinado? O destino de qualquer coisa que foi prevista por Deus. Amém. Agora, isso não é leite desnatado, notem. Eu creio que isso te deixe aturdido.
É melhor entrarmos nisto aí por um minuto. Vamos abrir comigo em Efésios, capítulo 1. E vamos apenas ler um pouco, porque temo que vocês estão deixando isso passar por alto e apenas pensando que sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu. Ouçam com atenção agora. Vamos falar sobre a igreja em alguns momentos, ou mais tarde um pouquinho. Agora, Paulo está falando, endereçando Efésios capítulo 1, diretamente para o ombro, para a igreja. Isto é o que estamos fazendo esta noite. Isso não é para bebês, é para adultos, não para bebês. É uma linguagem simbólica que ele está usando ali. Tá? Eu tenho um ali atrás que há pouco aprendeu a andar, um bebezinho. Ele tropeçava e caía, se levantando, e pensava que estava fazendo uma grande coisa. E fui assim algum dia, mas agora eu sou um homem. Deixei de lado essas coisas infantis. Agora temos que nos encher da completa doutrina. Ele está fazendo uma comparação de uma criança aprendendo a andar ali e tal, até um homem adulto que já caminha sozinho. Tá? Eu gosto muito das reuniões antigas de gritar, onde batemos palma, gritamos e temos um bom tempo, e temos grandes e poderosos cultos e coisas, uma boa dança, como era. Mas espere. Então, quando chega o tempo do confronto, você não sabe onde está posicionado. Vamos voltar e descobrir. Vamos ver o que está nos fazendo fazer isto. Vamos voltar à fundação, ver onde estamos. Então vejam. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vejam. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó, que coisa! Vê a quem ele está endereçando? Não a um punhado de bebês, senão a pessoas que estão assentadas em lugares celestiais e que foram abençoadas. Agora, ele disse, vocês sabem alguma coisa, vocês têm sido ensinados e vocês são salvos. E eu quero lhes dizer do que se trata isso. Ó, eu gosto disso, você não gosta? Eu quero colocar seus pés nos céus por algum tempo, ao invés de ficar tão preso à terra. Diz, agora eu quero te dizer porque eu quero te dar um pouco de impulso, um pequeno avivamento, uma pequena estimulação. Amém, eu gosto de estímulo. Isso como que te põe para cima, especialmente quando você sabe que pode dizer, assim diz o Senhor. Né? Agora, eu quero falar a vocês, ele diz, vocês que estão assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, que têm sido abençoados com todas as bênçãos espirituais, os dons de Deus manifestando-se, cura divina, profecias e tudo mais. Agora, vocês são pessoas crescidas. Eu quero conversar com vocês. Estou endereçando isto a vocês. O que o irmão está querendo dizer aqui nesse parágrafo 43? Ele está querendo dizer assim, que Paulo está mais ou menos dizendo assim, escuta, você que já está aí na igreja, você que está em Cristo Jesus, você que está em lugares celestiais assentados aqui em Cristo Jesus, ou seja, já está num certo patamar. Eu quero falar com você agora. Tá? Não estou falando com os de fora. Eu estou endereçando essa epístola, esta carta, estas palavras a você que está assentado em lugares celestiais a Cristo Jesus e que fosse chamados na sua vocação. Vê? É para esse povo que está endereçada essa epístola. Então é um povo que já caminhou por um tempo, que já está em um posicionamento, que já tem uma certa posição no corpo de Cristo, a igreja. É a este povo, a este grupo aí que Paulo está endereçando essa epístola. É o que ele diz ali no seu preâmbulo. É isso que o irmão Branco está dizendo aqui no parágrafo 43. Tá? Que ele fala, Paulo dizendo ali, ó, é para vocês, eu quero sentar com vocês um pouco e conversar com vocês agora. Então ele segue no parágrafo 44. Agora observe. Como? Amém, agora aqui está. Eu espero que isso realmente, eu vou deixar que isso penetre mesmo, porque isso te fará bem e talvez se cole diretamente nos ossos. Veja, como também nos elegeu nele. Quem elegeu? Ouvi e vim. Não, nunca. Ele tem elegido, tempo passado. Tem nos elegido, a igreja, nele. Vê? Há quanto tempo, Paulo? A semana passada, quando você teve aquele avivamento? Não. Antes da fundação do mundo. Agora, você pode andar sobre a nuvem, vê? Ele fez o quê? Ele nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Está ali em Efésios, meu irmão. Só ler. Tá? Eu gostaria que tivéssemos um tempinho para ir a Jó 7,37 e ver ali onde ele diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Antes que eu fundasse a terra, faze-me saber onde está firmada. Ou onde estavas tu quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? Dizendo a Jó: cinge agora os teus lombos como varão e eu quero falar contigo. Agora, Paulo diz:
Ele, Deus, nos elegeu nele, Deus, a igreja, antes da fundação do mundo. Agora observe, para quê? Para que fôssemos santos, não na nossa própria santidade. Bem, você diz, você crê em santidade, irmão Branham? Certamente, mas não na minha, na dele. Minha santidade não é nada, a dele é perfeita. Bem, então você diz a mim, você acha que você pode beber ou... Não, eu nunca disse isso. Olha, um grão de trigo pode somente produzir trigo, ele não pode produzir ervas daninhas. Não há desejo nele, não há vida nele para produzir erva daninha. E se estamos em Cristo Jesus, não produz, né, erva daninha. Não seja enganado, é melhor você pesquisar isso com atenção agora. Veja, se você continua dizendo, bem, eu não me condeno para fazer isto, não me condeno por fazer aquilo, as coisas erradas, agora, eu vou ferir você apenas um pouquinho, puxar as penas para o outro lado. Mas é esta a evidência segura que jamais tem estado com Cristo. Você jamais tem nascido de novo. E ele diz, aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Agora, se você simplesmente deixa de fazer isto, porque você sabe que deveria deixar de fazer, este é o sinal que você ainda não tem chegado a lugar algum. Vê? Quando esta coisa se torna morta em você e a natureza dela se vai, há uma outra pessoa ali que você pode simplesmente produzir. O Espírito Santo que estava em Cristo. Então em você produz a vida como a vida de Cristo. Não é nada que você faz, é o que Ele faz. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. O que o irmão Branham está dizendo aqui? Em relação à santidade. E aí eu vou tentar explicar para os irmãos pausadamente o que ele está dizendo aqui. Se você diz assim, olha, eu não me condeno por fazer isso, fazer aquilo outro, estou falando de coisas erradas, tá? Então o irmão Branham disse que você nunca foi cristão de verdade, você nunca nasceu de novo. Você está usando um subterfúgio. Você está usando a santidade de Cristo para aplicar em você e dizer que as coisas não são erradas para você, porque você já é santo. Não é assim. Ele diz assim, aí ele vai mais um passo adiante. Se você não faz aquelas coisas porque você sabe que são coisas erradas e que as pessoas estão observando você, o seu pastor, seus irmãos, a sua igreja, e aí, não vou fazer porque eles estão vendo que eu não estou fazendo. É bom também, mas não é ainda o suficiente. Você entende? Você está fabricando uma santidade. Significa que se as pessoas tirarem os olhos de você, talvez você caia em tentação. Tá? Estou explicando de uma maneira bem simples, vocês vão entender. Agora ele diz que quando aquele desejo morre realmente em você, e você não tem mais desejo nenhum de praticar aquelas coisas, aí sim há uma outra natureza em você. Você não precisa de uma pessoa estar te vigiando, um pastor estar te cuidando, a igreja estar te olhando para que você não faça. Você não faz aquilo porque você não tem mais desejo daquilo. Entende? Você não deixa de trair sua mulher só porque sua mulher está te vigiando. Você deixa de trair sua mulher porque sua natureza não é mais aquela de adúltero. Sua natureza mudou. Você entende o que eu quero dizer? É isso que o irmão Branham está dizendo aqui. Mas vamos terminar, irmão, porque o tempo já está voando. Vamos ler apenas o parágrafo 48 aqui para a gente fazer a fundamentação para terminar o vídeo, bem? Então veja. No parágrafo 48. Alguém diz, bem, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Não foi por isso que fui salvo. Não é por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Este é o ensinamento bíblico, amém? Agora, veja, começamos a ver que isto não somos nós, é Ele. Você vê? Ele nos escolheu. Abraão não podia dizer, bem, louvado seja Deus, eu saí da torre da Babilônia, aleluia, e é por isso que eu estou salvo. Ele teria salvo todo um grupo, então, se essa é a razão pela qual fizeram isso. Veja, mas ele não fez isso. Ele elegeu Abraão, e este foi o exato início da nossa salvação, que foi dada a um homem quando ele o chamou, e o elegeu, e o predestinou, e ele lhe deu uma promessa, e fez um pacto eterno com Abraão e sua semente. Agora, nós poderíamos ir adiante aqui e ler um capítulo completo disso, mas não temos tempo agora. Deus chamou. Observe, quando ele chamou Abraão aqui, ele chamou por eleição, não pelo que ele era, mas pelo que Deus era. E ele chamou do meio de uma parentela, e o abençoou, ele disse, eu vou te salvar. E aqui ele diz, e tu virás a mim já avançado em dias. Antes que ele fizesse algo para merecer isso, Deus o escolheu, falou dele. E não somente tu, mas tua semente após ti. Que coisa, notem. E ele retornou, versículo 8. Agora, vamos ler aqui um pouco mais adiante sobre esta coisa.
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abraão a Saraí, né, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. Então vamos parar aqui, irmão, no parágrafo 49. Você vê o que o Mombrana está querendo dizer aqui. Aí nós vamos continuar o vídeo, os próximos vídeos do parágrafo 50 em diante, tá? O Mombrana está dizendo aqui o seguinte, veja bem, se fosse pelas obras, qual obra que Abraão teria feito para que Deus chamasse ele ali? Você entende? E quando Deus chama Abraão, ele diz assim, todas as nações da terra serão benditas em ti, e a tua semente será bendita. A semente de Abraão sequer tinha nascido ainda. Como poderiam ser santos e salvos se nem tinham nascido ainda? Qual obra essa semente tinha produzido? Qual obra essas pessoas, esses filhos, netos, bisnetos, tataranetos de Abraão fizeram para que já estivessem salvos ali? Eles nem sequer tinham vindo no mundo ainda. Eles não tinham nascido ainda. Entende isso? É eleição. Eles já estavam eleitos em Abraão, no tipo. Porque Deus elegeu Abraão nele. É como se Deus tivesse feito assim, ó, eu não sou um homem para me salvar, mas eu tenho um homem para salvar ali, que é Abraão. E olha, Abraão, eu salvo você. Você está salvo, faço um pacto com você, e esse pacto é tão bom, essa eleição é tão boa, que até os teus filhos que nascer já estão salvos. Não importa o que fizerem, já estão salvos. E todas as nações na terra que creem em ti já estão salvos, já estão batizados, já estão... Você entende isso? É mais ou menos isso. Estou tentando fazer uma exposição geral aqui do que o Mombrana está dizendo. Mas eu sei que é muito mais complexo para poder falar isso num vídeo curto como esse, de 30 minutos, 35 minutos. Mas é mais ou menos isso. A semente de Abraão já estava eleita nele. Então, quando a gente para pensar nisso, irmãos, é uma coisa que produz um pensamento muito... Você descobre que você não fez nada para Deus que fosse suficiente. Sempre foi Ele. Isso faz com que nós pensemos, devemos ser humildes, porque nós não temos nenhum mérito em nós. Nós não podemos dizer assim, eu fui salvo porque sou bom, porque eu criei, ou porque eu fiz isso para uma igreja, ou isso para um pastor, ou isso para um grupo, ou isso para um parente, ou para uma outra pessoa. Não, tudo que você faz é fruto daquela eleição que tem em você. Você tem uma semente que foi colocada em você por Jesus Cristo, e essa semente produz em você frutos. Mas você só é a terra que produz o fruto. Amém? É mais ou menos isso. Não vamos aprofundar nem alongar o vídeo aqui, senão acabei de falar que eu não ia pregar e estou acabando entrando aqui em coisas, mas eu só estou tentando explicar o que o irmão Brana disse aqui nesses parágrafos, né, na mensagem de Israel e a igreja, a primeira parte, Israel no Egito. Então nós paramos aqui no parágrafo 49 e nós vamos continuar a leitura no próximo vídeo do parágrafo 50 em diante. Amém? Então ficamos aqui. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E tomara a Deus que a leitura dessa mensagem esteja produzindo para nós, para mim também, para os irmãos que estão assistindo, né, um espírito muito bom, um posicionamento muito bom para que nós possamos ter um entendimento da palavra de Deus. Amém? E onde o irmão Tarcísio falhar, vocês perdoem, vocês fiquem com a palavra, a Bíblia. Tá? Deito que eu falar aqui, que tiver errado, às vezes algum equívoco que cometer, de lado e fique com a palavra. Eu só estou tentando ajudar os irmãos lendo uma mensagem que talvez você não tenha, né, que você pode acompanhar com a gente aqui a leitura desta mensagem. Amém? Ficamos por aqui. Voltamos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.